o Vedanta, ele é o conhecimento sobre o sujeito e ele vai exigir de nós um preparo. A Bhagavad Gita, ela vai trazer esse preparo para a gente. Então, falando que os Vedas se dividem em dois, Karma Kanda, a ação, Jnana Kanda, o conhecimento, essas Upanishads ali que trazem esse conhecimento. Só que as Upanishads, elas têm uma linguagem muito esotérica. Muitas das vezes, se você lê descontextualizadamente, quando você vai ler aquele texto ali, você não entende nada, porque ele faz uma série de referências, de alusões, de exemplos que na nossa época de hoje não existem mais. É impossível você tentar sozinho entender aquilo que está sendo escrito. E além do que, já era difícil para as pessoas daquela época. Você imagina para as pessoas de hoje. Tendo isso em mente, foram criados os Puranas. Puranas são livros de história. São livros que são Purana, quer dizer antigo. E eles são narrativas de fatos históricos. Ou seja, coisas que aconteceram. E esses Puranas, eles foram narrados na forma desses textos, tipo Mahabharata, Vishnu Purana, Nrsimha Purana, para que esse ensinamento das Upanishads pudesse ser mais acessível a nós. Porque você lê aquilo puro, seco, cru, é muito difícil. Mas se você lê aquele mesmo conhecimento sendo permeado, tá ali sendo tragado por uma história, é muito mais fácil de entender. Tanto é que Jesus ensinava por parábolas. Porque ficava muito mais fácil, prendia muito mais a atenção. Tanto é, você está dando aula no templo, assim, todo mundo está olhando para um monte de lugar e tudo, você começa a contar a história, todo mundo já foca. Porque a história atrai. Então, os Puranas, eles falam a mesma coisa das Upanishads, eles tratam o mesmo conhecimento das Upanishads, só que de uma forma, na forma de história, na forma contextualizada, na forma onde se aplica aquilo que é a vivência real do ensinamento. Então, um dos textos mais famoso é chamado Mahabharata. O Mahabharata é o maior épico do mundo, maior do que a Odisseia de Homero. Então, é dito assim, o Mahabharata é tão completo em questões de assuntos que é dito, se não está no Mahabharata, se não existe no Mahabharata, não existe. Porque ele consegue tratar de qualquer tipo de assunto. Qualquer encruzilhada de vida que você possa ter na sua, você pode ver que aquilo ali já foi tratado no Mahabharata. Algum personagem do Mahabharata já passou por aquele tipo de situação. Então, esses livros de histórias, esses Puranas, eles visam fazer com que o ensinamento que é tão seco, tão difícil, tão árido das Upanishads se torne muito mais agradável, acessível e entendido nesse ambiente. Dentro do Mahabharata, o Mahabharata tem 18 Párvas. Um dos Párvas ali, Parás quase que intermediário, é chamado Drona Parva. Dentro desse Drona Parva, Parva quer dizer parte, né? Dentro desse Drona Parva tem um capítulo que é justamente a Bhagavad Gita. É a Bhagavad Gita que está ali com 700 versos, e esse texto, que é a Bhagavad Gita, que é o que a gente vai estudar aí por não sei quantos anos, ele vai tratar de todos os assuntos. Se a gente compreende a Bhagavad Gita e a gente realmente tem uma imersão, uma reflexão sobre a Bhagavad Gita, a gente vai poder ler qualquer texto de qualquer assunto. A gente vai poder lidar com qualquer situação em qualquer momento na nossa vida. Porque é um texto que realmente vai te preparar para lidar com qualquer coisa. Nesse texto de 700 versos, ali está condensado todo o conhecimento védico. Por isso que muitas das vezes, quando a pessoa vai começar o estudo de Vedanta, ela sempre começa com a Gita. Porque depois pega outros textos muito mais complexos e específicos sobre algum tipo de assunto. Porque a partir da Gita você tem base para qualquer coisa. Se você estudar só a Gita, já estava ótimo. Você já tinha a sua liberação garantida. Você realizou a Gita, você realizou tudo. Praticamente tudo. Então, Bhagavad Gita, Gita quer dizer canção, vem da raiz Ga. Ga quer dizer cantar, que faz Gayatri, o mantra Gayatri.
Então Gita quer dizer canção. E Bhagavad quer dizer, Vat que é um afixo, né? Quer dizer possuidor de Bhaga. Bhaga quer dizer opulência. Então quer dizer, Bhagavad quer dizer possuidor de opulência. Muitas vezes traduzido como o absoluto, o Deus, canção de Deus. Mas é, na verdade, canção daquele que possui opulência, aquele que possui a auspiciosidade total. Esse texto da Bhagavad Gita, ele vai ser abordado do começo ao fim, ou seja, a gente não tem data para acabar o curso. No estudo de Vedanta, o que importa não é o módulo que a gente está fazendo, não é o capítulo que a gente está fazendo. O que realmente importa no estudo de Vedanta é que o ensinamento transcorra de tal forma que nós possamos entender, poder ali produzir dúvidas, questionamentos sobre esse estudo, e que a gente possa ali ter orientação, uma instrumentalidade que torne a aplicação desse ensinamento viável na nossa vida. Poder fazer com que o ensinamento realmente seja uma coisa prática. Porque muitas das vezes a instrução ela é passada de uma forma isolada, sem ter os meios necessários para que aquilo se torne prático. Então, assim, esse estudo ele não vai ter data para acabar. Normalmente dura 3 anos. Mas são assim, 3 anos. Hoje nós estamos em 2014. Em 2017, 2018, você pode ter certeza que você vai agradecer a Krishna por ter tido a oportunidade de estudar a Bhagavad Gita de uma forma sequencial. Porque muitas das vezes o estudo ele é só aquele verso isolado. É só aquela aula introdutória. E você nunca tem a oportunidade de mergulhar realmente nos detalhes, em todos os versos. Como as aulas, normalmente no templo, são sempre os versos recorrentes, ali, os versos mais conhecidos, você fica sem a oportunidade, sem a chance de estudar versos assim, que tem uma profundidade absurda, que tem uma beleza enorme, mas que são muito pouco abordados, sabe-se lá por que motivo. Às vezes até por uma explicação viciosa que a pessoa tem de estar sempre explicando da mesma maneira o mesmo assunto. Então a Bhagavad Gita ela não pode ser resumida a alguns versos, nem pode ser resumida a um tipo de explicação. Esses 700 versos ali, eles têm uma razão de ser, ele tem uma razão de existir. A Bhagavad Gita ela tem uma razão, tem um fundamento para ela ter um capítulo 1, tem um fundamento para ela ter um capítulo 2, tem um fundamento para ela ter um capítulo 3 e terminar no capítulo 18. Ela tem um fundamento para todos os assuntos que ela trata nesse texto. A gente não está falando de um texto comum, a gente está falando assim, de instruções que o próprio Deus ditou para seu discípulo Arjuna. Então a gente não pode chegar e ter uma leitura superficial desse texto, a gente não pode ter uma leitura fragmentada desse texto, a gente não pode simplesmente passar o olho como se fosse um livro comum, como se fosse uma coisa, só um livro que a gente lê, que a gente compra na livraria e lê. Muitas pessoas têm a Bhagavad Gita como um livro de cabeceira. Elas deitam para dormir, e aí antes de dormir ela abre lá em qualquer verso, aí abre lá em qualquer página, lê o verso, deita para dormir, e ela diz, eu durmo tranquila, aquilo me inspira, aquilo traz para mim paz, serenidade. Aí uma outra vai dizer, não, a Bhagavad Gita ela é um livro histórico, ela conta uma guerra, não sei o que e tal. Não, a Bhagavad Gita é um livro que fala sobre Dharma. A Bhagavad Gita é tudo isso, mas ela é muito mais do que isso. Ela é muito mais do que Dharma. Ela é muito mais do que livro de cabeceira. Ela é muito mais do que um fato que narra uma guerra. Ela é um livro que trata sobre você. É um livro que trata sobre as angústias que nós vamos encontrar na vida, sobre os percalços, sobre os obstáculos que nós vamos encontrar, sobre aquela sensação de vazio que a gente experimenta em vários momentos, apesar de ter conquistado tudo aquilo que a gente queria. Ela vai responder aquelas perguntas que a gente não tem coragem de perguntar a qualquer pessoa, de falar, de dizer, eu estou sentindo isso. Ela vai fazer com que você não tenha mais a necessidade de tampar esse vazio existencial
com uma coisa que está lá fora, mas sim com a descoberta do próprio ser. Então, esse livro, Bhagavad Gita, ele tem que ser lido do começo até o fim. Ele tem uma razão para ter 700 versos, e existe uma tradição de ensinamento que tem uma explicação para todos os 700 versos. E tudo isso vai ocorrer à medida que o tempo vai passando. À medida que a explicação vai sendo dada, a explicação, o conhecimento, ele não visa ali levar uma informação para você armazenar, mas ele traz ali instrumentos para pensar. Ele vai sacudir os seus conceitos de eu, vai sacudir o seu significado de felicidade, vai sacudir qual é a atribuição, qual é a acepção que você dá para a palavra riqueza, qual é a acepção que você dá para a palavra paz. Ele vai sacudir todos esses conceitos. No geral, essa sacudida vai ser muito boa, vai ser muito positiva. Em alguns momentos vai causar para a gente um certo desconforto, porque a gente vai estar lidando com emoções, com sentimentos, a gente vai ter que estar lidando com premissas que a gente nutriu a nossa vida inteira, e talvez porque a gente nutriu essas premissas essa vida inteira, a gente não teve só essa vida, a gente teve várias outras. Talvez essas premissas que a gente está sacudindo hoje são justamente as premissas que nos mantêm aprisionados a esse mundo. Então a Bhagavad Gita, ela não é simplesmente um relato histórico, mas ela é uma viagem, ela é um espelho que vai mostrar para você realmente quem é o eu essencial, qual é o significado mais profundo daquilo que é chamado de identidade, e qual é a minha relação com Deus, qual é a natureza de todo esse universo. A Bhagavad Gita, ela tem lá 5 assuntos básicos, né,